Irmãos, Gênesis 6,17 diz assim: então o Senhor fechou a porta. Eu estou lendo a segunda parte do versículo, tá? Gênesis 6,17b. Então o Senhor fechou a porta. Vamos dar sequência ao sermão que começamos domingo sobre a barca da salvação. E aqui o contexto desse versículo é exatamente após todo aquele tempo de preparo em que Noé construiu a arca, em que havia uma ordem para construir a arca, em que Deus se arrepende de ter criado o homem pela maldade do homem. Noé termina a obra que Deus confiou a ele. Noé cumpre o propósito de colocar os animais para dentro da arca. Ele entra por último com a sua família. E então Deus fechou a porta. Eu queria colocar duas imagens aqui. Você já viu isso aqui? Viu recentemente? Viu recentemente, abençoado? Você foi na padaria comprar cigarro? O pessoal está esperto, hein, Ezequiel? O pessoal está, ó. Aqui, assim, ó, esse produto causa câncer, pare de fumar. Diz que saúde, né? Isso aqui tem algumas caixinhas de cigarro. Põe a outra imagem, pior ainda. E isso aqui está sendo reproduzido atrás dos maços de cigarro, tá? Isso aqui é da Anvisa, colocou, o Ministério da Saúde, né? Cegueira, câncer de boca, de língua, de esôfago, trombose, gangrena e muitas outras coisas, né? Eu fico imaginando o desespero, tal, não é desespero, mas isso aqui é drástico, né? Às vezes chega num ponto de falar assim, dá câncer, né? E as pessoas continuam lá, é só Maria Fumaça, né? E aí eu acho que talvez o que eles pensaram, nós vamos colocar isso aqui na carta, quem sabe ao olhar, né? Ver isso aqui, talvez crie alguma, né? Algum desperte, dá algum choque, alguma coisa assim, né? E pode tirar essa imagem horrorosa, aí já ilustrou o que eu queria, né, que eu queria dizer. As pessoas não sabem que cigarro dá câncer? Elas estão desavisadas quanto a isso? Vai lá em qualquer centro oncológico e veja quantas estão padecendo de câncer, ou nos pulmões, ou no esôfago, ou na língua. E olha pela rua a quantidade de pessoas que ainda fumam. Eu tenho certeza que todas elas, você não sabe que câncer está matando e dá câncer, o que eles vão dizer? Eu sei. Não, mas é só um maço por dia. Sempre vai ter um é só. Não é assim? Só um maço por dia. As pessoas estão sabendo. E ainda assim elas escolhem. Vinha conversando com a Agatha agora, ela foi para o plantão. A gente estava ali saindo do Canadá, né, pegando a avenida ali do aeroporto. E aí um abençoado num Gol turbinado e aquela acelerando. Ele ficou preso no semáforo do Real ali, mas já tinha tinha um BMW, dois carros brancos esperando ele lá na frente. Eu olhei pelo retrovisor e foi. E os caras lá, e aí parelhou com o BMW. Naquele aperto, hein? Naquele aperto. Aí ela contou do filho de uma funcionária do hospital, que está lá na UTI com ela. Falou assim, só um milagre. Aí contou lá a questão de pupilas, os negócios lá que... Fisicamente, como assim, a pessoa já não está mais ali, né? Só uma questão de tempo para desligar. Um menino de 20 anos, que saía para cima e para baixo com a moto, fazendo racha, empinando moto, dando aquelas estraladas e andando com o capacete aqui assim, ó. A pergunta é, esse menino pode afirmar que estava desavisado que poderia acontecer isso? Não. Porque duvido que uma mãe não tenha, que aquela mãe não tenha alertado ele, exortado, talvez dado até uns tapas, porque tem filho que merece tomar uns tapas mesmo, das imprudências, das decisões que tomam errado na vida. E agora está lá, praticamente morto. E deixando uma mãe chorando, em lágrimas.
Ele não sabia? Sabia. Mas ainda assim correu risco, ou correu risco, correu. E muitos outros assim estão. Eu começo essa mensagem com essa introdução, porque a história da Arca de Noé é exatamente o contexto que eu estou falando para os irmãos aqui. E um contexto que não fica preso ou retido à época de Noé. É uma mensagem que está falando conosco hoje, que nos traz hoje o alerta. E queridos, o diabo, o que ele faz? Ao invés de ele colocar algo contra você, ou evidente que aquilo ali é dele, ele vai se camuflando, ele vai se misturando, aquela coisa que vai tomando outro formato, outra forma ali, quase que igual. E eu estou falando das heresias, eu estou falando das religiões, que muitas vezes surgem deturpando o que a palavra de Deus diz. E um ponto crucial é que não cabe na mesma frase, Deus é amor e castigo de Deus. Não cabe. Para essas pessoas, não cabe. Deus é tanto amor que é impossível Ele castigar. Não é o Deus da Bíblia. Como que Deus vai lançar as pessoas no inferno? Como que Deus vai despejar as pessoas num juízo eterno? Como isso é possível? Que Deus é esse? E começam esses questionamentos. Aí vem uma religião e te ensina que você pode ir para o céu desde que você esteja na religião. Inserido na religião. Você entrou na religião, você está salvo. Tem muita religião assim, e que em momento algum te ensina sobre arrependimento, sobre abandonar velhos hábitos, sobre uma nova vida, sobre santidade. Não ensina nada disso. Então você pode continuar tendo os seus prazeres carnais e mundanos, desde que uma vez por outra você apareça lá, resolva o seu problema. Mas você está na religião, você foi batizado na religião, você está tudo bem com você. Heresias, engano. Como muitos ao redor lá de Noé, estavam, não, esquece essa conversa, esse louco aí, não, entrar nessa, para quê? Destruir isso aqui, onde? Como? Primeira coisa que eu preciso dizer para os irmãos, sobre a questão de Deus, você nunca deva esquecer, não importa o que aconteça, inclusive no momento da rodinha dos homens lá, nós conversamos muito sobre isso, a questão da vontade de Deus ou não, irmãos, Deus Ele é soberano, ok? Ele é soberano. Você vai ouvir muito quando você está enfiado em política sobre soberania nacional. O que é soberania nacional? E hoje está em voga aí o assunto da Amazônia, né? Os europeus, o pessoal está querendo investigar a Amazônia. Primeiro começou com as girafas da Amazônia, né? Lembra as girafas da Amazônia? Né? Começou lá com a galera preocupada dos incêndios que iam matar as girafas da Amazônia. Tadinho das girafas da Amazônia, né? O Leonardo DiCaprio, né? Até o Hulk lá, né? Veio querendo se meter no nosso assunto aqui. Aí o Macron lá da França também, essa história toda aí, né? Soberania nacional é exatamente isso. Ninguém pode meter o bedelho aqui. É nosso. Não, porque a Amazônia... E tem um zoom aí de transformar a Amazônia no patrimônio da humanidade, tirar do... Não, aqui ó. O exército pode meter chumbo lá. Ninguém vem pôr o pé aqui não. É soberania. Ninguém se mete aqui. Como o Brasil não pode se meter e assim por diante. Isso se chama soberania nacional. Você dá questão de guerra. Olha a guerra que aconteceu na Ucrânia lá. Basicamente, a grosso modo, a guerra da Ucrânia e da Rússia é porque a Ucrânia pediu filiação à OTAN. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi uma instituição criada depois da Segunda Guerra Mundial para combater a Rússia comunista. E a Ucrânia é vizinha, é fronteiriça com a Rússia. A OTAN, a Ucrânia se transformando num país sede da OTAN, a OTAN pode colocar tanques e mísseis na Ucrânia virado para a Rússia. E aí um ponto para invadir a Rússia é 2 segundos. Tropeçou, caiu na Rússia. A mesma coisa os países nórdicos lá de cima, né? Suécia, Finlândia,
né, que estão pleiteando isso, a Rússia já ameaçou virar míssil para lá também. A briga basicamente é essa. Aí depois você vai ver lá, riqueza, tá, essas coisas, outros 500. Mas é por conta disso. A soberania da Rússia achou que estava, né, e para não ser invadida, foi lá e invadiu. Essa é a briga lá, e está todo mundo pagando preço por conta disso. Deus, ele é soberano. Às vezes a gente confunde as coisas, que Deus é amigão, Deus é não sei o quê, né, tá, não sei o quê, né? Não, que Deus sabe todas as coisas, que Deus me conhece, não sei o quê. Né? Uma vez eu vi uma frase de caminhão muito legal, falava assim, né, a pessoa arrogantemente, viu, por que você está me olhando? Só Deus pode me julgar. Só Deus pode me julgar. Aí a pessoa embaixo responde assim, e isso não te preocupa? Isso não te traz uma questãozinha de preocupação? Exatamente porque é Deus que pode te julgar? Porque as pessoas estão no engano de que Deus não vai julgar. Né? Pegam passagens soltas, sim, Deus é amor, aquela mulher adúltera, a mulher do poço, vários episódios da graça de Deus. Mas irmãos, Deus é justiça, Deus é ira, Deus é fogo consumidor. E tem alguns textos aqui que eu quero deixar para os irmãos sobre essa questão de soberania. Primeiro, Salmo 24, 1 e 2. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares e a afirmou sobre as águas. De quem é esse mundo que nós vivemos? De quem são as pessoas que estão aqui? Ele faz o que Ele bem entender com elas, sim ou não? Porque Ele é Deus, Ele é dono. Pois eu vou lá na casa de vocês amanhã. Que hora você chega do trabalho? Vai falar assim que eu vou. E eu vou dizer lá a cor que vocês têm que pintar a casa de vocês e os móveis que têm que estar tudo errado. Posso fazer isso? O dono da casa são eles. Se eles quiserem jogar tudo na rua e queimar e vivendo em rede, fazer uma oca lá dentro, é problema deles. Eles são o dono da casa. Eu não tenho que me interferir e dizer o que vocês vão fazer, deixar de fazer. Essa terra é do Senhor, Ele a criou, Ele a fez, Ele a sustenta, Ele faz dela o que Ele bem entender. Amém, irmãos? Primeiro ponto. Então não se questione, Ele não vai fazer, Ele faz o que Ele bem entende. Um outro texto legal, Romanos 9, verso 15 diz assim, pois Ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Verso 20, mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Como assim eu quero dizer a Deus o que Ele tem que fazer ou deixar de fazer? Não, quem sou eu para questionar? Por isso toma muito cuidado quando as adversidades chegarem à sua vida, o tipo de questionamento que você vai fazer com Deus. Porque às vezes Deus pode estar te livrando, te ensinando, te disciplinando, não sei, mas presta atenção, quem é você para se insurgir contra Deus? Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é capitão, Ele não tem que pedir ajuda para marinheiro não, Ele ordena e a coisa acontece, amém? Então o primeiro passo, nós temos que entender onde está a nossa posição, e o que está na Bíblia, se Ele falou, vai acontecer, Ele vai, e não tem que dar satisfação. É óbvio que é uma grande discussão doutrinária e teológica, né, sobre o livre-arbítrio, que nós batistas somos arminianos e vamos por essa linha, e o calvinismo na questão da predestinação, que Deus Ele escolhe. Quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Na sua presciência, ele já sabe que a pessoa vai recusar e não escolhe ela. É o que basicamente o calvinista crê. Muitos batem, né, de frente com relação a isso, como isso é possível, tá? A Bíblia fala que Deus quer que todos se salvem. Sim, eu concordo. Mas, nessa questão de escolha, eu ouvi uma explicação de um pastor que eu achei muito interessante. Ele diz o seguinte: pensa que um rei, né, no dia do seu aniversário quer fazer um agrado, então ele vai lá nas prisões, nos calabouços, e pega todos aqueles presos sentenciados, que merecem estar ali. E ele chega, é dia do meu aniversário, eu quero fazer um bem a alguém. Ele, vem você. Não quero, vem você. Ele escolhe ali. Aí os outros, mas escuta, mas por quê? Não, eu escolhi porque eu quis. Não, mas ele, não importa, eu quis.
eu sou rei, eu sou senhor. Vocês estão tudo no mesmo pé de igualdade. Vocês são todos criminosos, condenados e pecadores, mas eu escolho quem eu quiser. Se você parar para pensar, é exatamente isso, nós somos aqueles prisioneiros, por causa do nosso pecado. Estamos todos na mesma situação, na mesma condição. Não estou aqui defendendo o calvinismo, tá? Só estou explicando, porque às vezes a gente acha, tem gente que é tão arrogante que acha que Deus é que precisa de nós. E dependendo do status da pessoa, não, porque eu nasci na igreja, eu fui aprender na igreja, eu sou filho de pastor, filho de diácono, a pessoa já vai se achando ainda mais. Você é um nada, tão merecedor da graça como qualquer um outro. Precisamos nos colocar nos nossos lugares. Outros textos, depois você lê na sua casa. Romanos 9, o texto inteiro vai falar da soberania. Isaías 40, de 12 a 31, fala da soberania. Jó 38, 39 e 40, fala sobre isso. São textos importantes, textos interessantes para você ler. Mas eu queria discorrer algumas considerações sobre este episódio do Gênesis, sobre a arca, sobre a barca da salvação. Alguns pontos que, gostando você ou não, e eu queria até te recomendar, não por mim, talvez faça você, mas se você não quiser fazer, manda essa mensagem para alguém, depois que o Ministério de Comunicação faz aquele trabalho bonitinho de recorte do culto inteiro, vai só pregação, manda para alguém que você ama, alguém que está indo para o inferno, alguém que precisa ser salvo, alguém que está enganado, manda, quem sabe ele ouça a palavra do que Deus está sendo dito aqui da parte do Senhor. A primeira coisa que nos chama e vem na nossa frente aqui, foi o próprio Deus que fechou a porta da arca, mandou um ser espiritual, mandou um anjo ali, algumas vezes fala do próprio Deus, foi Deus que fechou ali, e com este gesto, ele estava decretando juízo àquela geração. O juízo vem e virá da parte de Deus. O mesmo Deus que estamos cantando, as crianças estão lá cantando de forma linda, o mesmo Deus que nos toca, é um Deus que vai trazer juízo, vai trazer condenação, como trouxe lá na época de Noé, vai trazer hoje. Isso é um ponto. Então comece a desconstruir a ideia, a imagem de que Deus é incapaz de fazer isso porque Ele é amor, porque isso é uma heresia. Segunda questão que eu quero considerar com os irmãos, existe um quadro um tanto tenebroso, sombrio, foi aquelas pessoas, todas aquelas pessoas tiveram que morrer. Todas aquelas pessoas foram subjugadas pela ira de Deus, pelo juízo de Deus. No verso 5 a 7, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. De novo, eu vou ter que fazer um exercício, se você estiver lendo a Bíblia. Por exemplo, você pega esse texto aqui do verso 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Isso mudou nos nossos dias? Mudou ou não? E Deus muda o seu caráter? Muda ou não? Deus de hoje pode estar mais bonzinho que o Deus lá do Gênesis? Porque a Bíblia diz que Ele é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Uma característica de Deus não muda. Então por que você acha que hoje Deus não vai derramar a ira dele e trazer juízo como fez na época de Noé? O que mudou em Deus para Ele não fazer isso? Verso 6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes. Aqui entra uma das teorias de que foi onde os dinossauros foram extintos. Os animais pequenos e as aves do céu, arrependo-me de havê-lo feito. Não vou entrar em debate, é só um para você depois ir pesquisar. E de fato, só Noé e os seus familiares entraram na arca e receberam a salvação. As pessoas que estavam ali assistindo, ouvindo, estavam preocupadas com outras coisas, com outras prioridades. E é mais ou menos o que está acontecendo hoje. Você prega, você convida, você anuncia, as pessoas não querem saber. Talvez quando aperta daqui, aperta dali, talvez quando está numa situação complicada, de doença,
a pessoa se aproxima mais, a pessoa vem e tal, não sei o quê. Eu lembro o pastor Álvaro comentando aqui, né, de culto de oração, tal, não sei o quê. Eu era criança, né, na minha igreja, era muito claro, não sei se aqui os irmãos viveram isso. Culto de oração, as pessoas nunca se interessaram por culto de oração. Culto de oração sempre foi esvaziado, né, Denise? Sempre foi esvaziado. Vinha sempre os mesmos. Mas tinha quarta-feira que estava assim. E aí o pastor, o meu pastor, tinha dinâmica. Ou ele às vezes ficava todo mundo aqui. A gente que era criança gostava quando dividia em classe. Eram as crianças para um lado, os adolescentes, aí os homens, depois voltava para orar. Mas quando não, a gente ficava tudo ali. Aí você começava a ver que o povo que nunca costumava vir, estava vindo, porque estava passando aperto. Quero pedir porque não sei o que está doente. Quero pedir porque eu fui mandado embora. Aí vai para o culto. Frequenta uns 3, 4, um mês. Daqui a pouco, esvazia. Porque arrumou um emprego, porque foi curado, porque não sei o que. Sempre que tinha um rosto novo ali, podia esperar que vinha um pedido que estava segurando uma bomba na mão. Que dia Deus resolver. Irmãos, é assim que funciona. Então, às vezes, eu estou querendo dizer para os irmãos para a gente tomar cuidado, porque a gente está apontando para os de fora lá, que estão como nos dias de Noé, e nós aqui dentro também estamos, e nós estamos enganados. Às vezes você pode estar achando que... Você acha que não tinha gente lá na época de Noé, encostadinho na arca desse jeito assim, como eu estou na parede aqui agora, vendo Noé construir? Está ficando bonito, hein? Ó. Vai pintar de que cor? E como é que é? Os bichão mesmo que você vai pôr aí dentro, já começou a pegar? Olha ali, ó. Encostado, quase dentro da salvação. E ficou de fora. Achamos porque estamos na igreja, achamos porque frequentamos cultos. Somos, na verdade, religiosos, e Deus não está... Os religiosos vão ficar todos, irmãos. Os religiosos não subirão nenhum. Porque o religioso, o que importa é a religião e não Jesus. O religioso venera e adora a religião, não Jesus. O Pai procura religiosos que o adorem em espírito e em verdade? Sim ou não? Quem o Pai procura? Adoradores. Quem vai subir são os adoradores. São os adoradores que estão preparados para subir como uma noiva, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Não os religiosos. Não quem bate cartão, não quem faz não sei o quê. Se você faz isso aqui por um protocolo da religião, você não vai. Se você faz isso aqui como uma adoração, você vai. Existe uma diferença muito grande. Terceiro lugar, antes do julgamento, e aqui eu quero começar, não defender Deus, porque Deus não precisa de defesa. Deus não precisa de advogado, Deus não precisa que ninguém o defenda. Mas considerarmos que antes de Deus julgar, e sempre foi assim, houve uma oferta de graça. É onde você vai ver o amor de Deus e a sua justiça, a sua ira, né? No verso 13, Deus disse a Noé, ele avisa, vai dizer a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei junto com a terra. Parou aí? Não, não parou aí. Agora vem a oferta de salvação. Você, porém, fará uma arca de madeira. Eu vou dar o escape. Eu vou dar a solução, a esperança, a graça. Você vai fazer uma arca de madeira. Nós não servimos a um Deus sanguinário, um Deus injusto, um Deus que fica brincando. Não, há uma esperança, há uma palavra de salvação, há um escape, há uma saída, há um caminho. Sempre há, sempre haverá. Isso não foi só com Noé. Ao longo das Escrituras você vai ver isso. Veja lá em Amós 3,7. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira o que Amós está dizendo? Me prova. A palavra, me prova. Precisa participar mais da EBD, né, irmãos? Deus não avisou quando ia destruir o Egito? Não avisou através de Moisés? Deus não avisou
o que aconteceria com a morte dos primogênitos e o que precisaria acontecer para que os primogênitos dos israelitas não morressem? Avisou ou não avisou antes? Sim ou não? Avisou. Deus não estava avisando ao povo de Israel sobre o que aconteceria se eles se levantassem à idolatria? O que aconteceria com aquela nação, que levantaria na outra nação e subjugaria? Não foi assim que aconteceu na época dos juízes? A época dos juízes é o intervalo, né? O povo está ali já em Canaã, mas não há rei. É o que antecede Saul, que o povo vai querer um rei. E a época dos juízes era um ciclo vicioso. O povo se corrompia, voltava a adorar ídolos pagãos. Aí a ira de Deus se manifestava. Deus levantava uma nação para trazer juízo. Olha, irmãos, como a história desenha o que vai acontecer nos finais dos tempos. É só ler a Bíblia. Levantava os filisteus, os amorreus, os amalequitas, ia lá e subjugava o povo, e o povo começava a sofrer, chorar. Aí o povo vinha e se arrependia. Lembrava de Deus, começava a buscar Deus, buscava em santidade. Deus ouvia a voz daquele povo, aí levantou os juízes, aí levantou Sansão, Débora, Jefité, levantou Baruque, levantou um monte de juízes, que aí vinha e libertava o povo da mão dos opressores. A salvação, olha como já joga para Jesus sempre, jogando para Jesus, o tipo de Jesus, a salvação. Aí o povo livre, glorificava, vivia aquele êxtase, aquela coisa. Daqui a pouco se desviava de novo, começava a fazer coisa que era errada, aí se perdia, adoração de novo aí, e assim por diante. O ponto principal da história de Israel, o Senhor avisou com os profetas que ia mandar para cativeiro. Jeremias foi o profeta que deu em detalhes: serão 70 anos que esse povo vai ficar na Babilônia, 70 anos. Deus avisou que vinha uma nação do norte, a Assíria, que ia arrebentar com Israel, e arrebentou, acabou, Israel foi extinta. Irmãos, do período bíblico, Israel foi extinto. Só voltou a ser nação, depois para valer ali, em 1950, agora, recentemente. Desde a época bíblica. Foi exterminado. Por que Judá não foi exterminada? Os judeus que sobraram e que vieram para Jesus, foi da tribo de Judá ali, ó. Por que não foi exterminado? Vamos lá, aulinha de EBD. Por que não foi exterminado? Os meus queridas ovelhas que participam da EBD, que estudam a Bíblia. Por que Judá não foi exterminada? Ai, que vergonha. Daniel, desliga aí que eu estou passando a maior vergonha pública aqui na rede social. Porque havia uma promessa. Mas antes de Jesus, a promessa não era nem para Jesus. Havia uma promessa para quem? Para quem? Para Davi. Obrigado, Alain, por acabar com a minha vergonha. Sempre o Alain. Mas eu vou tapar sua boca, você não vai responder, porque é só você que responde nos cultos que eu pergunto. Cadê os diáconos, os professores? Cadê os pregadores, gente? Vamos embora. O que Deus fez? Que promessa que o Senhor fez para Davi? Não se apagará uma lâmpada do teu trono, sempre haverá um descendente. E da descendência de Jessé, diz lá Isaías, do broto de Jessé, vai vir quem? O Messias. Então Israel é exterminado pela Assíria, depois vem a Babilônia, leva Judá para o cativeiro, é onde vai Daniel, aquela turma toda lá, fica 70 anos, voltam, está desolado onde estava ali, onde vem Neemias, Esdras, aquela coisa toda, a reconstrução do muro, e é onde Israel é curado da idolatria. Israel nunca mais se prostitui com outros ídolos depois do cativeiro. Agora a gente pode dizer que Deus é injusto, que Deus não avisou, eles foram pegos de surpresa? Deus sempre avisou tudo, sempre falou antes tudo, através dos profetas. O que ia acontecer, o que Ele vai fazer, sempre. Esse é o nosso Deus. Ele não pega você de surpresa, Ele não pega você desprevenido. O que acontece é que nós não queremos ouvir, nós não queremos obedecer. Foi o que aconteceu com o mundo de Noé. O mundo não deu atenção àquela oferta de salvação. Veja o que o nosso Senhor Jesus testemunha em Mateus 24, 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se. Eu ia brincar aqui, comendo, bebendo, dizendo, vai Corinthians. É o que essa galera está aí, vai tudo para o inferno. Não, não vai não, irmãos. Olha, tem uns corintianos bravos aqui na frente.
Mas você já pegou o que eu quis dizer. Não é errado você vai Corinthians, não é errado você assistir não é isso. Mas quando você deixa de fazer as coisas do reino pelo Corinthians, pelo São Paulo, pelo Palmeiras, né? Pelo que você tiver que fazer para você. Porque eu fico, de coração, hoje tinha 12 pessoas na EBD, eu fico perguntando, por que os irmãos não vêm na EBD de manhã? O que a igreja está fazendo na EBD de manhã? Aí sabe o que é engraçado? O pastor quer mudar a EBD para de tarde, para ver se o povo emenda, tá? Aí o pessoal, não quero, mas o povo não vem de manhã. Será que está frio? Mas e se o arrebatamento acontecer no inverno, hein? Hein, irmã Luzia, já pensou? Não, são interrogações que eu fico na minha cabeça, assim, ó. O quê? Né? Eu gostaria que a EBD fosse para de tarde, começaria às 5h30, até 6h15, 45 minutos, 6h30 começa o culto. Você já vem uma vez só, já fica, você traz seus filhos. Ai, mas então, sabe, aí começam as desculpas. Aí você nunca vai atender ninguém. E vão ficar do jeito que está. Eu fico pensando, será que está muito diferente dos nossos dias para os dias de Noé? A gente não pode priorizar uma coisa do reino, um assunto do reino, um tema do reino de Deus, porque vai ter alguma coisa secular que vai barrar, que vai impedir. Será? Nós temos que prestar atenção. Prestar atenção, irmãos. Porque às vezes eu estou pregando, e a gente está pensando na pessoa de fora, e talvez essa pregação é para quem está de dentro. Nós temos que tomar cuidado. Noé creu e foi salvo. Capítulo 7, verso 5. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Ele creu. Veja, ele podia ter virado e falado assim, não, que loucura, Senhor, por que eu vou construir um barco desse tamanho? Não vou fazer. Você vê algum caso de desobediência na Bíblia de uma ordem que Deus deu? Te vem na mente agora assim? Jonas. Você vai lá pregar para Nínive, tá? O que Jonas fez? Saída pela direita. Deus deixou barato para ele? Não. Você vai pregar. Bom, vou tratar contigo agora. Ele mandou o peixão lá e Jonas ainda ficou aborrecido. Jonas devia ser palmeirense e Nínive o corintiano. Ele queria que Deus descesse o rei lá nos corintianos. É uma coisa que me vem, sabe assim, a rivalidade. Porque Jonas ficou aborrecido porque Deus salvou Nínive. Ele levou a mensagem, os ninivitas se arrependeram, o rei se arrependeu, o rei proclamou um jejum santo, até os animais jejuaram, rasgou as vestes, cinza na cabeça, sinal de arrependimento, entendeu a mensagem e se arrependeu ao Deus de Jonas. Jonas devia estar soltando fogo, não sei o que não. Jonas ficou lá em cima, bicudo. Eu sabia que o Senhor ia perdoar eles. Eu queria que eles se arrebentassem. Olha que loucura, irmãos. A atitude de Jonas. Deveríamos estar contentes com mais de 120 mil pessoas. Deus falou assim, por um acaso eu não vou ter misericórdia de mais de 120 mil pessoas que não sabem diferenciar a mão direita da esquerda? E Jonas estava aborrecido. Porque queria que o negócio pegasse fogo ali. Ele foi lá para cima só esperando, né? O juízo. E o juízo não veio. O juízo não veio. Você precisa crer e obedecer. Aquele povo tinha que entender a mensagem de salvação de Jonas, crer. E qual era o gesto de obediência? Eu creio, Jonas, bacana, legal. Mas eles obedeceram? A obediência tinha que ser o quê? Entrar na arca. Tinha que entrar na arca. Tinha que entrar pelo único caminho. Eu creio, mas eu vou ficar... Eu creio, estou me preparando, eu já separei aquela montanha. O Gênesis vai dizer assim que as águas subiram 8 metros acima da montanha mais alta. Tinha escapatória sem ser a arca? Tinha salvação sem ser a arca? Não tinha. Não tinha. Sexto lugar, os que estavam na arca estavam salvos do juízo. Quem estava ali dentro estava salvo
do juízo. Lê para nós aqui, vamos ler junto o texto que vai ser colocado aqui agora. Ó. Vamos lá? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A condenação estava acontecendo fora da arca, ali. E aqui depois só, em cima dos homens lá. Alguns estudiosos, particularmente é o que eu acredito, porque é o episódio do dilúvio que separa os continentes como eles estão nesse momento. Se você nunca reparou, o mapa mundi, ele é totalmente encaixadinho. Se você pegar a América do Sul e encostar na África, ele se encaixa. Se você trazer a América do Norte, central e empurrar na Europa, ele se encaixa. Bonitinho. O mundo era uma coisa só. O dilúvio não veio de cima para baixo, veio de baixo para cima. As correntes vieram de baixo e abriram e jorraram. Puxa, separando. E daí veio chuva. E daí que houve a separação dos continentes. Depois você lê direitinho o texto, e grandes estudiosos da Bíblia, em arqueologia bíblica, sustentam, e eu particularmente acredito e creio nisso. Dentro da arca estava a salvação, não tinha juízo. Ai, pastor, que mensagem horrorosa. Ai, pastor, me arrependi de vir hoje. Tudo bem, você não quer, eu vou ouvir de juízo. É só você estar com Jesus abençoado. Eu tenho certeza que quem está aqui dentro, que tem convicção de Jesus, não é que não está nem aí. Ele, na verdade, essa mensagem te leva ao quê? Um ponto de agradecimento. Obrigado, Senhor, porque a tua graça, porque eu estou salvo. E uma questão de orar, da tua mente já interceder por alguém que você sabe da tua família, próximo de você, que precisa ouvir essa mensagem, que precisa entrar na arca urgentemente. Porque se o juízo for hoje, ele está fora da arca, e fora da arca é juízo, é perdição. Então, essa mensagem tem dor. Agora, se está te incomodando, está dando mal-estar, nossa, mas é simples, vem para a arca. Paga quanto? Quanto é o ingresso? Ele não paga nada, já foi pago na cruz. É de graça, basta crer e obedecer, não apenas crer. O diabo também crê, mas ele não obedece. Em sétimo lugar, os que estavam na arca através da obediência e da fé, viveram paz em meio às ondas e tormentas. A bênção da obediência traz paz no meio de ondas e tormentas, irmãos. Só quem é de Jesus sabe o que é isso. As ondas, você acha que aquele barcão ficou lá assim sossegadinho? Nada, e ficou lá. A gente já viu em filme, já viu em desenho, e vem para cá, e agitado, aquela coisa. Mas lá dentro havia paz. Eu não sei, a minha mente divaga muito, né? Sim, a fé, né? Você tem que ir para as escrituras com fé. Eu fico imaginando, talvez aquela multidão olhando Noé, os retardados de Noé e a família entrando. Os fanáticos entrando na arca. E de repente algo sobrenatural, a porta se fecha sozinha. Nós não sabemos se o anjo que fechou, ele era visível ou não visível. Mas de repente se fecha, e aquilo talvez já deva dar um susto. E aquelas pessoas olhando e esperando, de repente começam a ouvir barulho como de terremoto. As profundezas se abrindo e começando a jorrar água. De tudo quanto é canto. Você olha para o norte, aquela coisa. Você olha para o leste, e as pessoas começam a lembrar da mensagem. E a água começa a cair. Num primeiro momento, o que acontece quando a água cai? A terra por si só já absorve. Então não vai dar enchente. Mas quando o lençol freático começa a encher, e começa ali, porque a terra de Noé não tinha pavimentação, igual a gente tem aqui asfalto. Tudo terra. A terra já absorveu o que tinha que absorver. E já começa a ver pocinha formando no pé. E daqui a pouco na canela. E daqui a pouco começa o desespero. E a arca ali parada. E alguns esmurrando na porta. E crianças chorando. E pegando em desespero. E levando. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou narrando isso aqui agora. O Espírito me traz na mente a palavra no Novo Testamento que fala que neste dia, quando for a volta de Jesus, as pessoas vão procurar a morte e não a encontrarão. Tamanho será o desespero da lembrança
do que nós pregamos, do que foi anunciado e do que não foi ouvido e que não foi vivido. Eu até costumo brincar, né? bem Spielberg. As pessoas vão se jogar na linha do trem, o trem vai passar por ela, a perna vai ficar para lá e ele vai ficar assim: o que minha perna está fazendo ali? Elas vão se jogar de penhasco, se esborrachar lá, mas não vão morrer. Elas vão querer dar um fim para aquilo que e não vai ter fim. Por quê? Porque chegou o dia do julgamento. E aquela água começa a subir, alguns sobem em árvores, alguns vão até as montanhas, acham que estão salvos, daqui a pouco a água sobe na altura que já começa a levantar a arca começa a se movimentar, alguns já estão morrendo, alguns já estão afogados, aquele mar de gente morta, tipo o Titanic ali, e a arca começa a se movimentar. Quem estava lá dentro, ou talvez até deve ter sido ensurdecedor, tapar os ouvidos de tanta gritaria, de tanta gente sofrendo. Quem assistiu o Titanic sabe aquela hora que o navio afunda de uma vez assim, as pessoas gritando, aquela coisa horrorosa. Mas a oportunidade da salvação foi dada. 120 anos Noé pregando aquela geração. A porta estava aberta. Mas chegou o momento do juízo e Deus fechou a porta. Como vai acontecer com a nossa geração? E você precisa tomar a sua decisão antes que o seu fôlego de vida expire. Porque quando você morrer nesta vida, você já entrou no juízo final. Porque você não tem mais o que fazer pela sua vida. Você vai pagar para ver? Não, um dia eu vou, pastor. Não, um dia, peraí, um dia. Você vai pagar por esse um dia? Nós cantamos, né? E parabéns ao Ministério de Louvor que trouxe hinos gostosos, né? Hoje o louvor estava, né? Hoje vocês estavam terríveis, né? Hinos antigos, hinos bacanas. Mas tem um hino, não que esse hino não tem nada a ver com louvor, né? A gente cantava muito na época de apelo, né? Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, que tristeza a dizer a tua alma, qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. O problema é que as pessoas acham que o amanhã não vai chegar. Não, mas amanhã não, mas um dia não, mas espera um pouquinho, não, eu não estou pronto. Não, Pois é, mas a morte vem e chega e leva uma vida. Ceifa uma vida. E todos que morreram, raras exceções, estavam dizendo, quer dizer, não tem como dizer, né? Morreu, né? Mas ninguém que acorde, não, eu estou pronto porque à noite eu vou morrer. Ninguém estava esperando. É por isso que a decisão tem que ser agora. Porque amanhã nós podemos estar velando o seu corpo, o meu, e você está brincando como nos dias de Noé. Jesus disse em Mateus 16:33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Já caminhando para o final, aqueles que rejeitaram a pregação de Noé, estiveram diante de uma porta fechada. Sim, Deus ele é graça, Deus ele é amor, mas haverá um dia que a porta vai se fechar. Você tem alguém que você ama na sua família, você não deveria sossegar enquanto essa pessoa não fosse salva por Jesus. Enquanto você não tivesse a certeza que essa pessoa está dentro da arca, que ela entendeu a barca da salvação. Ore, jejue, entre na brecha, convide. Mas às vezes você nem você vem para a igreja, como é que você vai convidar alguém para ir para a igreja? Nem você lê a Bíblia, como é que você vai? A mudança tem que acontecer dentro de nós. Olha o que Jesus disse, aqui eu vou gastar um tempinho lendo a palavra. Mateus 25, se você quiser acompanhar, vai ser colocado aqui, sobre a porta fechada. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, eram loucas, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo.
Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vamos comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. A gente acha que quando for acontecer, dá tempo de se preparar. Não, não dá. Não dá. Aqui é interessante essa questão da virgem, a questão cultural. Uma mulher que não teve impureza sexual. Por isso que Maria foi escolhida para ser mãe de Nosso Senhor. Ela era virgem, não tinha se entregue aos prazeres da carne. E a igreja é comparada à noiva virgem. Jesus vai vir buscar uma noiva sem mancha, sem ruga, sem mácula. O problema é que a igreja hoje, me perdoe irmãos, está cada vez mais prostituída com o secularismo, com as coisas do mundo, com as coisas que se colocam de dentro para fora. Você olha, não vê diferença de igreja e de mundo. Não vê diferença na atitude das pessoas que são igreja, não vê diferença na roupa que se usa. O mundo lá fora valoriza o corpo, e tem crente valorizando o corpo, usando roupas que sensualizam, que marcam, porque eu preciso me sentir bonito. Então, preciso lá usar uma roupinha apertadinha aqui para, né? Estou vivendo a minha crise da meia-idade para, né? Toma jeito, Lucas. Que isso? Que história é essa? Como assim? Não, mas a gente precisa dar um jeito para atrair os jovens, para um pouquinho. A igreja não tem que se reinventar para atrair jovem. Os jovens têm que arrepender-se. Não tem que se inventar coisas, situações. E é onde no arrebatamento, boa parte do que se diz hoje a igreja vai ficar. Que não está disposto. Olha que interessante, já disse aqui, o que significa o óleo aqui no azeite? O óleo na candeia aqui. É o Espírito Santo. Quem é que gera a santificação em nós? Quem é que nos mostra que precisamos largar? O Espírito Santo. Mas as loucas estavam com o Espírito Santo ou não? O Espírito Santo estava fora. Um outro texto, Lucas 13, diz assim: depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhe disse: esforce-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão lá de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então eles dirão: comemos e bebemos contigo, ensinaste nossas ruas, estávamos lá na igreja de Batatais, na EBD, a gente participava de células, estava lá no louvor, a gente até pregou nas férias do pastor. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afaste-se de mim todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Você olhar esse texto tão somente de um Deus punitivo, sim, esse Deus não vale a pena ser seguido. Mas se você olhar o contexto, esse é o problema, as pessoas não leem a Bíblia inteira, não vê o contexto. Deus está avisando, Ele está anunciando, Ele nos incumbiu de anunciar essa palavra, de anunciar essa mensagem. Arrependam-se, a porta da barca está quase se fechando, não tem outra porta, é só uma, é Jesus, e quem vai fechar é Deus. Qual é a referência do Novo Testamento? Lembra, pregação passada eu falei da sombra, né? Tudo que você lê no Antigo Testamento vai ter um referencial no Novo. Qual é a referência de Deus fechar a porta da arca, Deus fechar a porta da arca, no Novo Testamento? Sim, ele disse, mas não é a referência. Eu disse agora fechar a porta.
Sim, Jesus é a porta, é o único que entra. Mas Deus foi fechar a porta da arca. Ele fechou. Não foi um anjo. Aqui, só para você entender, tá? Se na tua Bíblia está falando que é um anjo, aí é uma teofania. São manifestações da presença de Deus através de anjos, através da sarça que arde. Mas é o próprio Deus, tá? Mas não é a da porta. Qual é o referencial do Novo Testamento? A ligação, a ponte. O que do julgamento final? Hã? Pode falar, irmãos. Quem arrisca? Mas qual é a ligação com Deus? Vai, Alain, para o Chuchu ficar mais apaixonado ainda, vai. O sermão do domingo passado, eu fiz a questão de fazer aquelas duas coluninhas, então tudo da arca tem um referencial no Novo Testamento em Jesus. Então uma única porta, Jesus, toda aquela coisa. O episódio na arca de Deus fechar a porta, foi Deus que fechou a porta. Qual é o referencial no Novo Testamento? Aí falou que é a porta, o juízo, tem que ser igualzinho. Quem falou aqui alguma coisa? O que do arrebatamento? O que? A retirada do Espírito Santo. O que? Hã? Não. Pergunta. Então vamos lá, tá bom, vamos lá. Vamos explicar. Quando que toda essa bagunça vai começar a acontecer aqui embaixo? Quando? Me dá um dia e uma hora. Quando? Hã? Dia e hora, em que momento? Quando? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Quem é que sabe, disse Jesus? Só o Pai que sabe. Nem o Filho sabe o dia e a hora que vai acontecer. Sim ou não? Só o Pai. O mesmo Pai que fechou a porta da arca. É Ele que vai dizer, é agora. É agora que o Espírito Santo o anticristo se manifesta. O anticristo não pode se manifestar sem a Deus. E aí já entra um pouco da questão de eclesiologia, né? O start de Deus é o arrebatamento da igreja. Esse é o start. Arrebatou a igreja, o anticristo se manifesta imediatamente. Porque o diabo não sabe, o Espírito Santo tem que ser tirado de nós aqui, para que o anticristo se manifeste. Só que o Espírito Santo não sabe, Jesus não sabe, só quem sabe? Deus, o Pai. O mesmo que foi o único que fechou a porta da arca. A Bíblia é linda, irmãos, para a gente estudar, para a gente ler, para a gente pegar, para a gente costurar. Isso aqui não está lá no sermão, isso aqui eu estou falando para vocês, vem na minha mente, e vem, porque é assim, referências cruzadas. É delicioso você estudar a palavra, gera em nós alegria, temor, para a gente buscar, estudar, eu quero mais. Quero mais. Porque não sabemos, irmãos, a gente nem sabe se vai passar pelo arrebatamento. Olha quantas pessoas estão morrendo nos dias de hoje. Agora já surgiu a varíola do macaco aí, não é isso? Cada hora surge um troço diferente, irmãos. Misericórdia. Misericórdia. E você está de fato colocando a sua salvação, ou não, numa esperança de que um dia você vai... Irmãos, você não tem um controle da sua vida. Tem? Você devia estar com a gente ontem, não devia? Por que você não foi ontem? Foi apagar incêndio. Mas você não tinha como controlar isso? Não, não tinha. Não tinha. Ia com a gente lá, foi chamado às pressas para apagar um incêndio aí. Não dá. Uma hora você está de um jeito, de outro jeito, de outra forma. E eu quero encerrar. E eu não vou ler inteiro, tá? Vou deixar para os irmãos lerem em casa. 9º lugar. A bênção da promessa. Eles entraram na arca da salvação. Interessante que você não vê Deus dar nenhum comando de leme, de qualquer situação de guiar aquele barco. Tem isso na Bíblia? Nenhum. Nem aulas de pilotagem, de comando, sei lá, do barco Deus deu a Noé. Noé tinha que estar na dependência do Espírito que ia guiar aquele barco por todo aquele processo. E Deus levou aquela arca aonde eles tinham que desembarcar numa terra nova, num lugar novo. Aí vem aquele hino do cantor cristão, né? Eu habito uma terra... eu avisto... Não é? Vocês conhecem? Uma terra feliz. Vai, irmã Germina.
onde irei para sempre morar. Sonhos nesse lindo país que Jesus foi para nós preparar. Vamos orar, vamos lá. Vou morar nesta terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Aí tem o restante que eu não sei, né? Cantarei neste lindo Pai. É maravilhoso. Um dia nós vamos fazer uma roda só de cantar a música do cantor cristão aqui na igreja. É bom demais. É o que vai acontecer conosco hoje. A arca da salvação hoje tira você desse mundo caído, pecaminoso, e te leva para o lar celestial, aleluia. Para um lugar onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá nada. Num lugar onde não haverá desesperança. Leia o texto de Apocalipse. Eu ia ler ele inteiro aqui hoje, mas a hora está avançada. Porque a leitura da palavra é uma coisa que aquece o nosso coração. Não haverá sol, não precisa ter sol, porque a presença do próprio Deus vai iluminar o nosso dia. Não haverá choro, não haverá por que você chorar. Não haverá preocupação, não haverá nada. O seu prazer vai estar na presença de Deus. É um negócio tão assim. Eu vou dizer aqui para os irmãos, nós estamos em adultos. O casamento tem duas finalidades. Quais são? Não tem gente casada aqui não, meu? Trabalhar e pagar a conta, olha só. Depois disso nós estamos encerrados o nosso culto. Irmãos, o casamento... Eu tenho que tomar cuidado com as perguntas que eu faço, porque... O casamento tem duas finalidades. A primeira e básica, a procriação. Deus disse a Adão, disse a Noé, povoar e encher a terra, trazer herdeiros que vão proclamar aos outros herdeiros a presença e a glória de Deus. Primeiro ponto. E segundo, satisfação e prazer conjugal. Por isso que quando acontece fora do casamento é pecado, da fornicação ou do adultério. Por isso que a mulher que não supre o seu marido, ou o marido que não supre a sua mulher sexualmente, está pecando diante de Deus. Porque não pode ser negado um ao outro. Paulo vai dizer, você já não é mais dono do seu corpo, né? É a mulher e vice-versa. Tem que haver santidade na relação sexual. A gente às vezes tem tabu de falar isso. Por quê? Porque o mundo joga tabus. Deus fez o sexo lindo, puro, santo. Mas o diabo, o mundo, as coisas, hoje tudo exala sexo de forma negativa, suja aí fora. Não tem uma propaganda que não tem sensualidade. Foram essas duas coisas. Não vão precisar procriar lá no céu para a glória de Deus, porque a glória de Deus já vai estar lá. E o seu prazer de estar na presença de Deus será infinitamente maior do que um ato sexual com seu marido ou com a sua esposa. É algo que talvez a sua mente não consiga contemplar agora. Você está limitado com o prazer terreno. Por isso que lá não se dão em casamento, não vai casar, não vai ser marido e mulher. Porque você não precisa dessa satisfação. O seu regozijo será na presença de Deus. Aleluia. É isso que a salvação quer nos dar.